detalhes eu passo para você lá, joia? E aí eu queria passar umas fotos aqui para vocês da obra da nossa igreja, como que está, joga para mim, Cleudes, como que está, como que a gente sonha em ficar. A gente até podia ter uma tela maior para você ver maior, né? Mas dá um zoom no olho aí, dá um zoom que você vê de pertinho. Essa foto do templo em construção é dessa semana, foram tiradas essa semana, e a de baixo, claro, é como a gente sonha, almeja, projeta que fique. Então nós estamos no caminho, está quase chegando lá, passa mais uma. Aí já é aquela área ali onde os diáconos estão, como está em cima, e embaixo como ficará permitindo o Senhor Deus. A área do estacionamento, a gente pensa em fazer um negocinho bonitinho, que eu vou mostrar, não sei se eu pus a foto, mas deixa eu ver, olha só, esta área ali, que tem uns banquinhos, é aquela ponta lá, ó, onde faz a esquina ali, é uma área que não dá para encostar o carro, por questões da questão ali, como é que fala ali, Robson? Não dá para manobrar e tal, e a gente vai fazer um negócio bacana ali, para você sentar, bater um papo, pagar um hambúrguer para o pastor, coisa desse jeito, delivery, eles entregam. E aí é o sonho nosso, para Deus tudo é possível. Esta é um verso de Marcos, do Evangelho de Marcos, para Deus tudo é possível. A palavra impossível não existe na Bíblia, não existe no dicionário de Deus. Impossível é só para a gente, mas para Deus nada é impossível. E aí, irmãos, considerando esses fatos da obra, eu vou gastar um pouquinho de tempo para explicar a você, eu peço a sua atenção e depois eu prego menos hoje, não tem problema não. Eu prego toda vez para vocês, então se um dia pregar menos, para alguns é alegria, né? Considerando esse projeto da obra, o que o Conselho assentou e avaliou? Nós começamos essa reforma e ampliação em 2018. E hoje tudo é muito caro, você sabe disso. Então, quando a gente considera um fato que, humanamente falando, a gente tem mais ou menos uma expectativa de que gastemos 200 mil ou mais para a gente concluir essa frente. É a nossa estimativa, a priori. Sentando, colocando as coisas nos seus devidos lugares, nós entendemos que nós precisamos de tomar algumas atitudes para a gente conseguir concluir essa obra esse ano. Nós temos o nosso aniversário de 20 anos em outubro, e a nossa meta é que em outubro a gente tivesse essa galeria toda pronta para ser utilizada. E no nome de Jesus, isso vai acontecer para a glória dele. E aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? A nossa parte é pensar, ter estratégia, contribuir do jeito que a gente pode, para que a gente chegue lá. E aí fizemos um envelope, vocês devem ter recebido, se não podem pegar depois com os diáconos. Esse é um envelope de oferta especial. Isso aqui não é para você descontar no dízimo, isso aqui não é para... Eu dei para construção, então eu não vou entregar o dízimo. Não, dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa, você tem que saber separar os assuntos, né? Este envelope, a gente arrecada todo segundo domingo oferta missionária aqui na nossa igreja. Nosso conselho, então, decidiu que todo segundo domingo do mês, nós vamos arrecadar uma oferta especial para a construção da nossa igreja. Se você tiver o envelope, você vai ver que tem todos os domingos aqui. Por quê? Fica a seu critério. Nós vamos falar disso de modo mais intenso no segundo domingo, mas de repente é no primeiro domingo que você gostaria de ofertar, não tem nenhum problema. É só você usar este envelope. Porque este envelope sinalizam para os diáconos que esta oferta é para a construção. Entende? Se você ficar atento, temos um QR Code na frente do envelope. Hoje está na moda esse negócio do QR Code. Então, para os irmãos que têm mais facilidade com questão de conta bancária, se você entrar na conta do seu banco, apontar o celular para cá,
já dá para você fazer o Pix, uma transferência para a conta da igreja. Então, de repente, você recebeu, ou você tem uma quantia que gostaria de ofertar, você pode fazer isso em casa. E você mesmo anotar, se você quiser, aqui na aba do seu envelope. Pode colocar o comprovante dentro, se quiser, colocar aqui no gasofilasco. Os diáconos, eles sempre tomam conhecimento e registram isso aí, tá? Fica a seu critério. O negócio é o seguinte: Deus está vendo, e o mais importante é Deus estar vendo. Ah, verdade, muito bem lembrado. E se você fizer o Pix, toda vez que quem faz o Pix aí sabe, tem um espaço lá que dá para você escrever alguma coisa. Geralmente, quando você vai dizimar, por exemplo, você escreve dízimo, né? Se você for dar uma oferta para a construção, escreva lá, oferta para a construção. Porque é a única maneira que a gente consegue identificar para o destino da oferta. Quando o tesoureiro pegar o extrato, ele vai perceber que essa oferta, ela tem um foco que é para a construção, tá? Só você escrever. E aí, eu queria contar com a sua participação durante todo o ano. Nós temos 12 meses e se você abraçar e você ir com a gente termina esse ano, se Deus permitir, essa etapa. Pastor, e aí, irmãos, uma obra dessa vai ficar para os seus filhos e para os seus netos desfrutar. Então você precisa ampliar a mentalidade assim, que quando a gente investe no reino, a gente não está investindo só na geração da gente. Eu estava lendo sobre Ezequias, rápida conversa. Ezequias ficou doente, o rei Ezequias ficou doente. Ele ora a Deus, Deus ouve a sua oração e dá a ele mais 15 anos de vida. E Deus falou com ele assim: Ezequias, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Ezequias não levou a sério essa ordem de Deus, não colocou em ordem a casa dele. E depois Deus veio com juízo. E Deus falou assim: por que você não pôs em ordem a tua casa? Essa nação vai entrar num cativeiro. Isso aconteceu. Essa nação vai para o cativeiro. Aí sabe o que Ezequias fez? A Bíblia diz assim: e Ezequias se alegrou no Senhor. Aí por que Ezequias se alegra de Deus demonstrar um juízo desse? Aí Ezequias falou assim: é porque isso não vai acontecer na minha geração, vai acontecer na geração próxima. Então, que os outros se lasquem. Já que na minha vai ser tudo bem, tá ótimo. Isso é uma mentalidade muito medíocre. Mentalidade medíocre. Se está bom para mim, não importa se vai ser um caos para o futuro. Não, se está bom para mim, eu quero que seja melhor ainda no futuro. Então, quando a gente investe numa igreja como a nossa, você não está investindo só na sua geração. Você está investindo na geração dos seus filhos, dos seus netos. A gente isso tudo vai ficar se o Senhor não voltar. Então, é um investimento assim, para gerações, tá? E pensa você em quantas pessoas podem ser abençoadas, alcançadas pela instrumentalidade de um templo como esse, né? E aí o conselho tem esse desafio para você, que é mensalmente você contribuir, e resolvemos pedir a Supremo Concílio um empréstimo. Nós temos no Supremo Concílio uma comissão chamada de Junta Patrimonial. Esta comissão do Supremo Concílio tem 8% do orçamento do Supremo Concílio para ajudar as igrejas em reformas, ampliações, etc. E com um juro mínimo ou quase zero. Então, nosso conselho resolveu dar os passos e solicitar esta ajuda ao Supremo Concílio de um empréstimo de R$200 mil. Um empréstimo de R$200 mil. Sendo assim, nós temos até 60 meses para pagar. Se você fizer os cálculos, vai dar uma média, arredondando os números, só para facilitar o cálculo mental, vai dar uma prestação em torno de R$4 mil mês. E temos 6 meses de carência. Então, o dia que a gente receber esse recurso, nós temos 6 meses de carência e temos depois 54 prestações para pagar, inteirando então 60 meses totais, né? Então, o que a gente queria? Se a gente conseguisse aqui na nossa igreja, e aí você me ajuda, Robson, porque você é muito esperto nisso, inteligente nisso,
nas questões numéricas, se a gente conseguisse 20 pessoas parceiras que pudessem nos ajudar com R$ 200 mensais, a gente conseguiria pagar essas prestações. Então, a gente precisa de 20. Na reunião do conselho, nós já saímos com 2 pessoas, então nós não precisamos de 20 mais. Nós precisamos de 18 pessoas, que se comprometem a mensalmente contribuir com R$ 200. E você fazendo isso, a gente consegue pagar este empréstimo ao longo da jornada e concluir, se Deus permitir, esta obra aqui na nossa igreja. Então a gente entendeu que é um benefício que o Supremo Conselho nos dá, o juro é quase zero, nenhum outro lugar a gente teria isso, por que não então a gente aproveitar essa oportunidade? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir ao Supremo Conselho. Nota que eu estou usando a palavra pedir. Por que pedir? Porque eles dependem lá de uma série de coisas que eu não tenho conhecimento para aprovarem ou não, mas tudo indica que será aprovado. Agora, se não for, o que a gente entendeu se não for? Deus não quer, correto? Se não for aprovado, nós vamos fazer a nossa parte, que é correr atrás. E nós já reunimos a maioria dos papéis necessários e essa semana nós vamos enviar. Então, isso tem um tempo, né? Nós vamos dar entrada nesse processo e, se for aprovado, esse dinheiro deve entrar para a gente por volta de maio, junho, na nossa previsão. E aí, com esse recurso, a gente consegue e terminar isso em outubro, entende? Na verdade, não falta muito, só que o que falta é caro. Este é o ponto. Não falta muito, mas o que falta é caro. Acabamento, quem construiu sabe, que é uma fortuna. Você tem quase que deixar um rim para pagar. Então, o que a gente está fazendo? O Conselho estrategicamente está montando uma estrutura para a gente organizar e conseguir alcançar esse objetivo que você viu nas fotos ali. Então, nós precisamos de 18 pessoas, parceiras mensalmente. E aí, pastor, eu topo o desafio. Só nos procurar, nós vamos fazer um boleto, que você não vai ter nenhum trabalho, você já vai ter esse boleto que mensalmente você pode efetuar o pagamento, que automaticamente já vai abatendo. Entende? Robson, me ajuda. Robson, você podia falar aqui? Porque a turma em casa precisa de ouvir. Bom dia, irmãos. Então, irmãos, sobre essa questão financeira, que o Conselho, a primeira coisa que nós entendemos é que nós temos os meios, é um patrimônio visando o bem da igreja, a gente vê sempre o esforço. Inclusive, muitos irmãos nem conhecem ainda essa parte de cima. Tem dia que eu entro aqui e fico imaginando que às vezes é necessário até abrir ali para que vocês enxerguem onde nós já chegamos. Então, assim, eu até convido os irmãos, o Conselho convida os irmãos a subirem aqui a rampa e que vocês possam ver. Dentre as muitas coisas, só passar um panorama, por exemplo, dentre as utilidades, né, ele funcionar como uma galeria, mas até mesmo pensando nos nossos jovens, adolescentes, as sociedades, ali vai servir como um mini cinema, na verdade. Nós vamos ter as poltronas, vamos ter ali um projetor, mesmo uma tela, né, onde podem ser desenvolvidos ali trabalhos com esses jovens e as demais sociedades. Com relação ao valor aqui, o pastor trouxe essa proposta para o Conselho e o Conselho, de forma unânime, entendeu que seria viável. Primeiramente, nós sabemos que tudo na vida nós devemos traçar os planos. E o que nós podemos perceber é o seguinte: nós vamos dar esse passo. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer, a igreja toda está convocada a ficar em oração. Ficar em oração e agir. E aí, por exemplo, quando a gente pensa assim, R$200, nós hoje temos uma meta de conseguir 20, mas nós já conseguimos 10% na primeira reunião. Não são 2, isso representa 10%. Se for 30, melhor ainda, nós vamos pagar mais rápido. Agora, às vezes a pessoa pensa assim, poxa vida, vai apertar para mim, pagar R$200. Mas se você unir com a sua família, se todo mundo colocar a mão na massa, talvez, em vez de um pai pagar 200, se juntar a família toda, cada um dando 40, se for 5 pessoas, já dá os 200. Talvez você tenha uma família, tenha um filho casado ou 2, e às vezes a situação é difícil, que eu sei que não é fácil,
Mas se colocar também, unir essa família pagando uma prestação dessa, não vai ser difícil. Então, assim, a gente quer o quê? Pessoas comprometidas com a mesma visão que nós estamos tendo para a igreja. É importante entender que esse esforço não é para o conselho, é para a nossa família, é para a família Serra Monte. Então, assim, nosso conselho tem essa visão de querer proporcionar o bem-estar da nossa família. Então, assim, vamos juntar, eu gostei muito dessa palavra do pastor, que não é só para nós, para essa geração que a gente está vendo. Quantas gerações serão impactadas? Essa obra, por exemplo, aqui, que eu falei, vamos ali conhecer um pouquinho mais do que está sendo feito. E a gente tem aí diversas possibilidades. Se Deus tocou no seu coração, de você que está aqui, você que está em casa, é só nos procurar que a gente vai colocar situações nas quais vocês podem se encaixar e estarem contribuindo. Vamos orar, vamos agir. Isso, pode ser até mais. Que aí pagamos mais rápido, é o que eu falei agora há pouco. Então, assim, vamos nos empenhar, irmãos, que a gente vai alcançar esse objetivo aí com mais agilidade. Presbíteros, precisamos ainda falar alguma coisa, porque a cabeça aqui é muita coisa. Às vezes. Pode. Aí, por exemplo, o que você vai fazer? O envelope está aqui. Então, por exemplo, pastor, eu gostaria de contribuir, o que eu posso é 30, 50 reais. O envelope está aqui, para você fazer isso mensalmente, como você puder, né? O negócio é o seguinte, irmãos, todos nós podemos contribuir de alguma forma. A gente só está dando opções para que se enquadre na sua realidade e você ajudar a gente, entende? Se a gente consegue as 20, agora 18 pessoas pelo menos, com esse desafio, abraçaram, vamos ajudar com 200 mensais, a gente consegue pagar isso rapidão. Essa é a verdade, ok? Então, acho que não restou dúvidas, né? Esse vídeo está gravado, vai ficar aqui na internet para as pessoas tomarem conhecimento também. Diácono Célio. Perfeito. Aí, o que nós fizemos? Como a junta de missões do presbitério, a junta de missões do nosso presbitério, atualmente, hoje, ela não tem mais parcerias com campos, não tinha o porquê de nós arrecadarmos a oferta missionária e destinarmos para ela, correto? No momento, pode ser que isso mude depois, mas no momento, a gente pensa agora. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse segundo domingo e a gente está canalizando para oferta para construção. Isso não significa que nós deixamos de fazer a obra missionária. Hoje, todo mês, sai do caixa da nossa igreja R$ 1.500 destinado à obra missionária. Então, pode olhar no histórico, você vai ver que não é qualquer igreja que faz, não é só para IPSM, é só uma igreja como nós. Mais de 10%, exatamente. Ficamos combinados? Aí vamos fazer uma oração agora pedindo a Deus, para Deus, se Ele aprovar, pôr a mão, as coisas tudo vão acontecer. Senhor, a igreja é tua, e nós somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. Nós te pedimos que tudo isso que falamos aqui, se o Senhor colocar a tua mão, se o Senhor disser sim, tudo isso vai acontecer. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conduzindo. Tenho convicção de que a própria reunião do conselho o Senhor já conduziu, já direcionou, e nós estamos dando os passos que nos cabe, mas nós pedimos da mão do Senhor sobre todas estas coisas. E temos, ó Deus, total dependência do Senhor para os nãos e os sims que vêm do Senhor. Então faça a tua vontade e nos use para que esta vontade se conclua no nome de Jesus. E obrigado por essa amada igreja, por esses irmãos tão abençoados. Obrigado porque cada um de nós aqui entendemos a visão do teu reino e estamos dispostos a abraçar a causa na medida das nossas condições, para que não só nós, mas os nossos filhos, a nossa geração e as gerações futuras sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bênção.